Hoje vamos focar um pouco mais nas operações com frações, tá? Como eu comentei esses dias, ontem, na última aula, tudo que envolve fração são os exercícios que a garotada mais tem errado. Então, é um assunto importante e necessário, porque ela sempre vai estar dentro de outro assunto novo. Toda vez que você vai avançando em algum assunto, inevitavelmente a fração vai estar lá dentro, né? Os números racionais. Racional é tudo que eu consigo escrever na forma de fração, então por isso eu foco na fração. Mas números decimais, são aqueles com vírgula, também fazem parte, né, dos números racionais. E estão ligados à fração. É como a gente até comentou na última aula, eu posso escrever 2/8, mas eu posso escrever 0,25, que é a mesma coisa. É o mesmo número, representa o mesmo consumo nesse caso, no exemplo que eu dei. Então, frações decimais caminham muito juntos. Operações com frações. Então, vamos começar. A adição e subtração de frações. Talvez essa, quando é com denominador igual, é muito fácil, muito simples. Porque a gente vai... Quer ver? Então, olha lá. Quando as frações possuem denominadores iguais, por exemplo, 2/5 mais 1/5. Bom, e assim fica muito fácil, porque eu tenho um inteiro dividido em 5 partes, e o mesmo, né, o inteiro está dividido na mesma quantidade de 5 partes. Logo, os pedacinhos têm o mesmo tamanho. Se os pedacinhos têm o mesmo tamanho, é só somar os pedacinhos, né? Aí fica 3 de 5. Então, quando tem denominador igual, é muito simples fazer adição e subtração. Então, eu colocaria aqui 3, né? Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, vai ficar aqui 3/5. Mas isso é muito simples porque se trata de inteiros divididos na mesma quantidade de pedaços. Agora, nossa... E quando for subtração é a mesma coisa, tá? Ó, são inteiros divididos, nesse exemplo, são em 6 partes. E as 6 partes são iguais. Então, também é super tranquilo. Eu tenho 5 partes de um inteiro e eu vou tirar 2 partes de outro inteiro. Mas como se tratam de pedaços de mesmo tamanho, é só, então, fazer a subtração simples e reta e fácil. Eu mantenho o denominador e só faço, então, a operação com o numerador. Então, 5 menos 2, 3/6. E aqui, E aqui ainda, como 3/6, a gente pode perceber que dá até para simplificar, né? Dá para dividir aqui por 3, dá para dividir aqui por 3. Então, é o mesmo que colocar 1/2. Então, é equivalente a 1/2. E o desenho mostra isso, né? Eu tenho exatamente a metade da figura pintada, né? Então, quando então os denominadores forem iguais, é super simples. Então, a gente pode até gravar uma regra simples assim, ó. Para adicionar subtrações com o mesmo denominador, deve-se adicionar ou subtrair os numeradores, a parte de cima, e conservar o denominador. A nossa dificuldade vai começar quando tivermos que fazer frações com denominadores diferentes. Vou dar uma fechadinha aqui só para mostrar essa parte. 2/5 mais 1/3. Olha como é que fica o desenho. Eu tenho um inteiro dividido em 5 partes e 2 são pintadas. Essa é a fração aqui, 2/5. Eu tenho um inteiro, ó, tem que ser o mesmo inteiro, só que está dividido agora em 3 partes. Perceba, esse daqui, esse pedaço do de cima não é igual ao pedaço de baixo. Então, não dá para fazer simplesmente uma adição. É muito comum ver aluno fazendo assim, o que está incorreto. Soma aqui em cima e soma aqui embaixo. Isso não está correto. Se eu somar esses 2 pedaços aqui, eu não tenho 3/8. Então, qual é o nosso caminho? Achar frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Como que eu vou pensar nisso? Ó? Entre os 5,
e o 3, existe algum número comum, múltiplo comum? Se eu pensar na tabuada do 3, tabuada do 5, vai existir um número comum para os dois, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Se eu não lembro como faz, vamos recordar assim, ó, eu pego o 5, pego o 3 e vou decompor por números primos, né? O menor número primo é o 2, mas não divide nenhum deles. Depois vem o 3. Então, divide por 5 dá 5 mesmo, não dá inteiro. 3 por 3 dá 1. O próximo primo é o 5, 1 e 1. Aí acabou aqui. O MMC é o produto desses dois números aqui, ou seja, 15. Não haveria necessidade de fazer esse processo, mas é bom para recordar. Por que não haveria necessidade? Uma vez que esse denominador já é um número primo e esse também, é só fazer o produto dos dois. Então, eu preciso encontrar uma fração que tenha, que tenha o 15 como denominador. Aí eu vou pensar aqui em cima, quanto que vai ser esse número aqui de cima, né? E vou ter que pensar numa fração que também tenha 15 na outra, mas quanto que será o número aqui em cima? Ó, eu vou encontrar frações equivalentes, porque daí, como são iguais no denominador, é só fazer a continha em cima. São frações equivalentes, então eu penso, 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Então, eu faço a mesma coisa no numerador. 2 vezes 3, 6. Coloco 6 aqui, daqui a pouco eu já coloco. E faço a mesma coisa para outra fração. A outra fração tem ali embaixo o 3. O 3, para ser 15, é o mesmo que multiplicar por 5. Então, eu faço a mesma coisa aqui em cima. 1 vezes 5, 5. Então, agora eu tenho frações com denominadores iguais. Olha só como é que fica quando eu mexo com o desenho. E o desenho ajuda, né? 6/5 é o mesmo que essa fração aqui, olha. 6/15, perdão. É esse inteiro, ó, dividido em 15 partes, certo? Só que eu pego 6. Olha por que são frações equivalentes, porque representa a mesma pintura aqui, né? O mesmo desenho pintado. Perceba aqui embaixo também, olha. 1/3 é equivalente, representa a mesma fração que... Opa, aqui ficou faltando alguma coisa. Ou sobrando, né? Sobrou aqui? Sobrou aqui, né? Deixa eu tirar. Isso, ó. 1/3 é equivalente a 5/15. Perceba pelo desenho. Só que agora eu tenho, quando eu trabalho com a fração de baixo, olha, são pedacinhos de mesmo tamanho. Então, eu posso agora manter o denominador e só fazer a soma nos numeradores. 15 aqui embaixo mantém e soma ali 11, certo? Então, fração equivalente é isso. E quando eu vou trabalhar com adição ou subtração de frações que tenham denominadores diferentes, eu posso, então, devo, né, achar frações equivalentes com o mínimo múltiplo comum desses números para poder fazer a operação, tá? Eu acho que fica interessante quando mexe com desenho, né? 2/5 equivalente a 6/15, porque é o mesmo desenho, né? E 1/3 é o mesmo que 5/15, é o mesmo pedacinho pintado. Então, isso ajuda. Uma outra técnica que é bastante usada e ensinada é fazer assim, ó. Eu vou pegar essa fração e vou trazer aqui para baixo para a gente fazer, tá? Para mostrar para vocês. Tem uma técnica que fala assim, ó. Chama-se técnica da borboleta. Eu faço as multiplicações cruzadas. Ó, essa aqui seria uma asa da borboleta. E aí eu pego o outro lado, é a outra asa da borboleta. Aí eu faço, e aqui embaixo, ó, eu vou usar essa parte de baixo da borboleta. Como? Como que vai ficar isso?
Isso aqui é bem tranquilo fazer, tá? Eu multiplico a parte de baixo da borboleta, então isso aqui seria 15. Aí eu multiplico as asas da borboleta. 2 vezes 3, 6. Como ali é uma adição, coloco então mais. E multiplico outras asas da borboleta, fica 5. Aí é só completar, né? 6 mais 5, 11. 11 quinzeavos. Então, esse seria o método da borboleta. Ele não se preocupa, esse método, com o mínimo múltiplo comum, tá? E realmente, ele não é tão necessário nesse momento. O mínimo múltiplo comum só garante para a gente as menores contas possíveis, né? Os menores números. Mas eu poderia, quer ver? Eu vou pegar uma fração aqui, uma subtração agora, mas com frações um pouco maiores, ó. 8 décimos. E vou subtrair agora, ó. Menos. Vou pegar outro número aqui, 9. 2 nonos. Então, 8 décimos menos 2 nonos, tá? Posso usar o método da borboleta aqui também, tá? E sem me preocupar com o menor múltiplo comum. Então, como é que é mesmo? Uma asa da borboleta tá aqui, a outra asa da borboleta tá aqui, tá? E aí, eu preciso lembrar de multiplicar os denominadores. Então, vai ficar embaixo 90, né? 10 vezes 9, 90. A primeira asa da borboleta, tá? 8 vezes 9, 72. Menos a outra asa da borboleta. 2 vezes 10, 20. Então, 72 menos 20 é igual a 52 sobre 90 avos. Não, perdão, é isso? 52 sobre 90 avos. Aí, como eu percebo que ela não é uma fração irredutível, sempre se preocupe em simplificar. Como ela é par, posso simplificar por 2. E vou obter, então, 26 45 avos. 45 avos. E não dá mais para simplificar. Essa já é a fração irredutível. Então, posso usar sem problemas, tá? É que o mínimo múltiplo comum entre os dois me garantiria o menor valor possível entre os dois nesse momento. Se a gente fizesse aqui, só para confirmar, ó, menor múltiplo comum. Pego os dois e divido. Eu acho que vai dar 90 mesmo nesse caso, ó. Dá 5, 9. Aí por 3, 5 e 3. Por 3 de novo, 5 e 1. E por 5. O MMC é o produto de todo mundo aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Era o próprio 90 mesmo, tá? Mas tem casos que não, vai dar um número maior aqui. A conta vai ser perfeitamente possível. Só vai ter que precisar lembrar aqui de sempre simplificar, mas a resposta vai dar, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, a gente viu aqui um pouquinho de adição e subtração de frações.